E aí, estudante, o quinto vídeo da série de regiões brasileiras vai falar sobre a região Sudeste. Antes de eu falar da região Sudeste, gostaria de pedir que você assinasse a lista de presença dando um like no nosso vídeo, pois afinal, o aluno que não assina a lista de presença, ele não passa de ano, e muito menos no Enem, hein? Você é folgado, viu? Folgado! A região Sudeste do Brasil, ela é formada por 4 unidades de federação. Espírito Santo, que tem como capital Vitória, Minas Gerais, que tem a sua capital Belo Horizonte, Rio de Janeiro, com a sua capital Rio de Janeiro, e São Paulo, com a sua capital São Paulo. A região Sudeste, ela possui uma área de 924.511 km² e uma população com cerca de 87 milhões de habitantes, que vai resultar numa densidade demográfica aproximada de 94 habitantes por quilômetro quadrado, sendo a maior do Brasil e a região mais povoada. O relevo do Sudeste ele é composto da planície litorânea atlântica, principalmente os estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro. Minas Gerais é o único estado dessa região que não possui litoral. Já São Paulo tem a sua maior parte sobre os planaltos, mas ela possui uma região litorânea com muita influência histórica, a região da Baixada Santista. A maior parte da vegetação dessa região ela é formada pela Mata Atlântica, que é uma vegetação tropical com espécies de alto porte devido ao alto índice de umidade. Mas pouco se resta dessa vegetação, sendo a mais devastada do Brasil. Os seus remanescentes, na questão da vegetação, eles se encontram em unidades de conservação. Assim como a diversidade da flora e a fauna da Mata Atlântica, ela é muito diversa também. Em algumas áreas de Minas Gerais, encontra-se a vegetação de cerrado, com aparência de vegetação morta na época seca, mas elas voltam às tonalidades verdes com o período de chuvas. O Sudeste possui importantes cursos de água de bacia hidrográfica, como a nascente do São Francisco, que está localizada em Minas Gerais, e o rio Tietê em São Paulo, que deságua na bacia do Paraná, assim como a maior parte do estado de São Paulo. A bacia do Atlântico Sudeste ela é a única que integra apenas os estados dessa região, que ocorre principalmente nos estados do Espírito Santo e o Rio de Janeiro. O clima da região Sudeste, na sua maior parte, ele é tropical, que é dividido em tropical úmido, nas áreas litorâneas, como por exemplo nos estados do Espírito Santo e no Rio de Janeiro, e o tropical de altitude em São Paulo e em Minas Gerais. Como curiosidade, é legal falar que no estado de São Paulo corta o Trópico de Capricórnio, que a maior parte do sul do estado ele fica com uma influência do clima subtropical. Já indo para a parte de economia da região Sudeste, ela é a maior do país, com maior desenvolvimento desde a época colonial, que já era voltada para a exploração do ouro no estado de Minas Gerais, a exploração do pau-brasil na Mata Atlântica, por exemplo, nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A época de plantação do café em São Paulo também foi um fator muito importante, além das chegadas das indústrias como plano de expansão econômica por volta da década de 50. E elas acabaram se instalando muito claramente na região Sudeste, que é uma região que se encontram os maiores polos industriais do Brasil, e isso faz com que a região Sudeste tenha o maior PIB do Brasil e possui as duas maiores regiões metropolitanas do nosso país, que estão localizadas respectivamente no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro, que de acordo com alguns geógrafos formam uma megalópole. Com o alto desenvolvimento econômico nessa região, foi motivo para migrações de pessoas de todo o país que buscavam melhores condições de vida, formando uma grande mistura cultural na região Sudeste. Atualmente, muitos desses migrantes eles estão voltando para suas regiões de origem, formando uma migração de retorno. Nossa! E aí, galera, gostaram de saber um pouquinho sobre a região Sudeste? Completamos a nossa série de regiões brasileiras, hein? Espero que vocês tenham aproveitado, feito os resumos de vocês. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um simulado falando sobre as regiões brasileiras. Gostaram da surpresa? Não deixe de curtir e compartilhar nosso canal, é muito importante pra gente.
beleza? E não se esqueça, em 2018, dê um up nos seus estudos.